Novidade para você na área da saúde. Fica comigo que eu vou te mostrar uma coisa bem rentável para você, profissional médico, dentista, e para você que é paciente na área da saúde. Não perca essa entrevista. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem... Abra sua conta no Sicredi. Hoje o Saúde e Bem-Estar tem o prazer de trazer aqui o diretor executivo do Sicredi, Ronaldo Sorana, para a gente falar das novidades para a área da saúde. Sempre a gente falando de doença, hoje a gente vai falar de saúde para a saúde, né? Saúde para a área da saúde, Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Plácido, tudo bem. Muito obrigado a todos aí que acompanham este programa. Nós estamos aqui hoje para trazer muitas novidades para a tranquilidade de todas as pessoas. Profissionais da saúde que sempre cuidam da nossa saúde, nós no Sicredi nos preocupamos com vocês e nós temos como cuidar da saúde financeira de cada um de vocês, apoiando o desenvolvimento de vocês. Olha só, Ronaldo, aproveitando esse gancho, uma coisa que poucos profissionais da saúde estão sabendo, a gente tem uma agência específica do Sicredi Campo Grande para a área da saúde, né? Exatamente. E essa agência, ela está na Afonso Pena 2230. Vamos colocar ali, viu? Colocar os caracteres. Muito bom. Plácido, ela está próxima ali à Praça Ari Coelho, né? Fica muito próxima ali naquela região. E essa agência, ela nasceu com o DNA dos profissionais da saúde. Nós começamos a estudar as alternativas para atender o profissional liberal que cuida das pessoas, né, em toda a área da saúde. E então, a partir daí, nós estruturamos essa agência, trouxemos profissionais qualificados que entendem do mercado financeiro e entendem do médico, do dentista e de todos os profissionais que nós sabemos que muitas vezes não tem tempo, né? É madrugada, são plantões e no dia a dia do expediente acaba não tendo condições ali de estar numa agência bancária. Os nossos profissionais estão preparados para atender essa diferença e essa diferenciação e que vocês profissionais da saúde precisam. Não, eu já fui lá algumas vezes e vou te falar, é gostoso porque você aproveita lá. Você pode tomar um café, tem um... Não, mas não é café normal não, tá? Lá tem uma barista, é uma agência sem cara de agência, né? Exato, a gente tem um bar dentro da agência, né? A gente tem também um cowork lá, onde o profissional da saúde pode... precisando de uma sala de reunião, um momento diferenciado ali com o fornecedor, com um cliente que possa fazer uma tratativa que vá levar para uma questão financeira, a gente tem essa estrutura e ela é gratuita para os nossos associados. Não, é legal você falar isso, porque assim, nem todo mundo sabe que a Sicredi Campo Grande tem isso, né? Uhum. E uma coisa que poucas pessoas sabem, que o profissional da área da saúde, que é correntista do Sicredi, ele também, dessa agência, ele também pode dar esse benefício para o paciente dele. Por exemplo, a plataforma, eu queria que você falasse um pouco dessa plataforma de financiamento, por exemplo, sim, um cirurgião plástico ou um cirurgião dentista que vai fazer uma reabilitação grande num paciente, ou às vezes um paciente que vai fazer uma bariátrica particular, que é um custo um pouquinho elevado. Eu sei que lá também tem umas taxas diferenciadas para fazer o financiamento desse procedimento, né? Exatamente. E conversando com os profissionais da saúde dentro desse planejamento de construir essa agência, o que nós percebemos, muitas vezes você acaba perdendo um cliente potencial, porque o cliente naquele momento não tem como fazer um parcelamento, ou você não tem como garantir o fluxo de caixa desse parcelamento, né? Então nós temos uma plataforma, uma ferramenta que a gente instala no seu consultório e que a partir do momento que você se torna associado, correntista da Sicredi Campo Grande, a gente implanta essa plataforma lá no seu consultório e quando o seu cliente chega, você faz todo o diagnóstico e todo o prospect dele e define o valor, ali mesmo você ou sua secretária já imputa os dados dele que já vai para o Sicredi aprova esse crédito de forma parcelada na condição do seu cliente e você recebe isso à vista. E o cliente é que vai depois pagar. Recebe à vista? Ele já recebe, né? Fez a aprovação, o crédito já cai ali, né, à vista, o dinheiro já vai para a sua conta lá no Sicredi e o cliente ele vai pagar, o seu cliente ele vai pagar da forma com que ele negociou lá com o Sicredi. Ele faz a pré-consulta e a pré-análise ali no consultório. Então, aquele seu paciente que disse, olha, eu vou deixar para daqui 2, 3 meses, porque hoje eu não tenho essa condição financeira, você já pode antecipar isso com ele e já
fazer com que ele possa fazer isso. E nós, lá no Sicredi, a gente vai até o consultório, instala, treina o seu secretário, sua secretária, para que ele possa ou ela possa fazer isso para você ali e você não perder esse negócio, não perder o atendimento e o seu cliente não sair dali sem o benefício que você está levando a ele. Um dentista, um médico, como o Plácido falou, qualquer tipo de interação que você precisa que demande recurso e que talvez o seu cliente não tenha naquele momento. Não, isso ajuda muito a questão do fluxo de caixa, porque o que acontece? As pessoas acham caro, às vezes, alguns certos procedimentos, mas ela não tem, às vezes, a noção do que está por trás daquele procedimento, do custo oneroso que é por trás. E isso facilitaria tanto para o médico, para o dentista, como para o próprio paciente, porque ele vai pagando de uma forma mais tranquila, né? Mais planejada. Ele organiza o fluxo de caixa dele, né? O cliente chega lá e fala, não posso pagar X, mas eu posso pagar uma parcela de X. Né? E você, profissional que precisa receber esse recurso, porque tem a demanda de custo, tem as estruturas, os insumos, né? E também os outros parceiros que muitas vezes você precisa estar nessa interação, você vai receber à vista. E você já vai direcionar e já vai olhar para o próximo cliente, o próximo paciente, para atender também dessa mesma forma. Não, e de certa forma isso que você está falando é até interessante, porque é o seguinte... dependendo do tipo de procedimento, você tem terceirizações. Então você vai ter até mais, não sei se a palavra é mais bala na agulha para negociar com o seu terceirizado, para você vai receber antecipado, você vai pagar antecipado, vai ter um custo mais baixo para você. Então com isso você aumenta a sua lucratividade de uma certa forma. Com certeza, com certeza. Isso tudo faz parte da educação financeira que é o que vocês fazem lá na agência, né? Isso mesmo. Porque quando a gente olha o valor, muitas vezes as pessoas assustam, mas quando você vai olhar tudo que você tem que pagar, e você com o fluxo de caixa na mão, com o dinheiro antecipado, você negocia. E a gente sabe que quando a gente vai negociar à vista, a gente consegue descontos que a gente não conseguiria se a gente tivesse que parcelar ou prorrogar ou fazer outra coisa nesse sentido. Por exemplo, a lente de contato dental é um ativo caro, porém, se você pagar à vista, você tem um poder de negociação diferente com o laboratório. Muito, e aí você pode, inclusive, fazer um valor agregado maior, colocar uma quantidade de serviços maior e que você vai poder atender, e isso reverbera depois em outros e outros clientes, né? E aproveitando aqui, para os profissionais da saúde, nós estamos tendo agora a Expo. Eu sei que eu estou ouvindo um burburinho aí de algumas taxas diferenciadas, mas também tem a questão do elétrico, né? Tem uma diferenciação aí para o profissional da área da saúde, mas às vezes até para o cliente Sicredi ele vai ter uma taxa, uma condição diferenciada. Plácido, você lembrou bem, né? Hoje a gente está iniciando, hoje é dia 9, né? No momento que nós estamos gravando, nós estamos iniciando a Expo Grande. E a Sicredi Campo Grande tem uma agência lá dentro do Parque de Exposição, que ela funciona para o produtor rural durante o ano inteiro, e que nesse período de Expo Grande ela atende todos os públicos. E lá a gente tem umas linhas de crédito para o produtor rural. Você que é profissional da saúde e que também é produtor rural, você pode nos visitar lá. A gente tem linhas específicas para investimento, custeio, manutenção, né, reestruturação de carteira. Então, nós estamos lá com um time pronto para atender. E as demais agências nossas aqui em Campo Grande, nós vamos trabalhar com um feirão de negócios. E dentro desse feirão de negócios tem algumas linhas de crédito que são as nossas linhas de frente. Por exemplo, a linha de financiamento para placas de energia solar. Vai ter? Uma taxa diferenciada, bem abaixo da média. Então, todas as nossas agências estão preparadas para atender com essa taxa. Então, esse mês de abril, até o dia 30 de abril, se você tiver nessa programação, se estiver pensando em fazer, agora é a hora. Que as taxas começaram já lá embaixo, bem reduzida em relação a outros momentos de financiamento. E se você fizer a conta, aquilo que você está gastando de energia, você pode já pagar o financiamento e depois você... hoje a gente tem placa que garante até 20 anos, né, na qualidade, 25. Sim. Aí você escolhe o seu fornecedor e o Sicredi tem muitos associados que são fornecedores, você escolhe o seu e nós financiamos. Você falou do elétrico, né? Os veículos híbridos e elétricos estão com taxas reduzidas durante esse mês de abril, começando hoje, né, até o dia 30 de abril deste ano, você pode
procurar uma das nossas agências do Sicredi, que nós temos taxas diferenciadas para atendimento. Então, essa é a hora. Nós estamos olhando nesse feirão para linhas de crédito que nós chamamos de crédito verde, né? Que nós chamamos internamente lá, porque você tem um financiamento para energia limpa, você contribui para o meio ambiente e você contribui para o seu bolso também com um veículo elétrico que você praticamente não tem custo. Então, você financia e instala a sua placa solar, se você ainda não tem, e você adquire um veículo elétrico e você vai abastecer esse veículo elétrico com a energia solar que você tem lá, então com taxas muito reduzidas. Então, quer dizer, duas situações, porque o valor agregado que você vai ter em cima disso, você está falando, porque eu estou aqui pensando na minha cabeça. Sim. Você não vai gastar com combustível. Aí você já vai economizar na energia solar. Quer dizer, parte dessa economia você vai pagar o custeio das parcelas. Exatamente isso. E essa é a conta que o nosso colaborador lá na agência faz para você na hora. Você pode, por exemplo, trazer ali a média que você gasta de energia, né, e o quanto que você gasta por mês ali de combustível também. A gente faz essas contas para vocês ali na hora, ali, para você ver o quanto que vale a pena o financiamento da placa e do veículo. A marca mais famosa que eu gosto de falar que é a hora de ter o BYD agora, né? Agora é a hora boa, né? É uma das marcas mais conhecidas aqui, né, em Campo Grande. E a gente tem parceria, falando da BYD, a Sicredi Campo Grande tem parceria com a BYD, também tem taxas de desconto para aquisição de veículo zero lá e elétrico da BYD. Pode nos procurar também nesse sentido. Você sabe, não estava no cronograma, o negócio era da saúde, mas você falou aqui e me puxou uma coisa na cabeça. A gente vê muito Uber alugando carro elétrico de outras marcas, e aí quando o cara começa a somar, o valor que eles estão pagando é um absurdo. Então, de repente, se ele financiar um carro totalmente elétrico, botar placa solar na casa, só essa economia que ele vai ter do aluguel que ele paga, ele vai pagar o financiamento, a placa elétrica, e não vai gastar o combustível. Exatamente. E dependendo da situação, o que ele está pagando de aluguel hoje é o que ele vai pagar por um período do financiamento da placa e do carro. E vai ser dele. Ele não vai ficar dependendo de outras situações, né? É verdade. Olha só, a gente está indo para o intervalo, aí você vai lá na link para você continuar assistindo aqui no site do jornal, no YouTube. Mas antes de eu ir, eu quero só para deixar aqui uma pontinha, porque assim as pessoas estão falando, eles estão falando de dinheiro e saúde, ou como é que tá? Essa questão que o Sicredi vem implementando, dessa questão da humanização, a gente vai ter uma novidade muito grande aqui após o intervalo, porque eu acho que vai beneficiar os profissionais da saúde, os funcionários da área da saúde, que é interessante o seu funcionário ter conta no Sicredi, você vai entender o porquê depois disso, porque eu vou fazer uma pergunta aqui de uma coisa que eu não sabia e fiquei sabendo, e os funcionários das empresas. O Sicredi, nesse lado da humanização, está lançando uma agência, não é só da área da saúde, bem mais humanizada do que a gente imagina. Fica comigo, que você não pode perder isso. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Olha, voltando do intervalo, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu fiquei sabendo aqui conversando com você. Como essa questão dessa agência nova que está montando ali na Três Barras, porque eu fui comentar com você que eu passei ali e vi, e você mostrou uma coisa totalmente diferente que eu nunca vi numa outra agência. A gente viu diferença lá da Afonso Pena na área da saúde, e essa até porque, por exemplo, minha secretária, se ela tiver conta no Sicredi, eu estou vendo que é vantagem ela transferir. Como que funciona isso? Legal, Plácido. Muito bom você ter perguntado sobre isso. E uma coisa que muitas pessoas me perguntam no dia a dia, assim, por que o Sicredi vai na contramão? Não vai só no eletrônico. Exatamente. E assim, enquanto os grandes bancos estão fechando agências, estão levando todo mundo para o eletrônico, pro digital, por que o Sicredi continua abrindo agências? E se você for ver aqui, na cidade de Campo Grande, nós temos 25 agências. E aí,
eu sempre digo a mesma coisa. O Sicredi, ele é feito de pessoas para pessoas. E não tem fazer pessoas para pessoas se não houver o relacionamento. E o que a gente busca cada vez mais é entender o modelo relacional de cada categoria, de cada pessoa, para que a gente possa personalizar. Se você tem um grande rendimento ou um rendimento mínimo. Todos somos seres humanos, todos precisamos de uma interação de uma instituição financeira. Hoje ninguém consegue mais fazer negócio, praticamente tudo é Pix, né, o cartão, e isso facilita e impulsiona a economia. E quando a gente olha, nós comentamos, né, de uma agência personalizada para a área da saúde que a gente tem ali na Afonso Pena. Nós estamos estruturando essa agência nas Três Barras e ela tem dois papéis. Atender as pessoas jurídicas que estão ali na região. É uma rua de transição, então a gente atende desde lá do Rita Vieira, subindo toda aquela região ali para atender. Vilas Boas, TV Morena, tudo. Toda ali. E aí, por outro lado, uma outra parte que nós vamos atender os públicos dos funcionários de empresas, de indústria, de consultórios, essas pessoas que não têm como sair do horário de trabalho para ir até uma agência resolver. Mas nós continuamos falando do relacionamento. Então, o que nós estamos fazendo? Nós temos uma equipe estruturada lá que vai atender esse público pelo WhatsApp. Não é IA. Não é IA, não é robô, não é IA, não é nenhum outro tipo de mecanismo. É um ser humano atrás do WhatsApp atendendo o outro ser humano que está lá. Então, se tem a sua secretária que está lá no seu consultório, que durante o horário de expediente bancário, né, da capital, ela não consegue sair de lá porque ela está atendendo os seus clientes. Como é que ela faz para resolver os problemas financeiros dela? Às vezes ela está ali num banco digital, ela faz isso e tal, mas quando tem um problema, ela precisa falar com alguém e aí ela não consegue. Ela vai ter o WhatsApp do gerente de negócio dela, que ele vai conversar. Vai ser o João, o Pedro, um dos nossos gerentes, e essa pessoa vai sempre atender ela. É essa pessoa, ela não vai falar com qualquer um, hoje é o fulano, o Beltrano, não, ela vai ter um gerente. Legal. O funcionário de um frigorífico, que está lá trabalhando, que às vezes ele tem que trabalhar o horário de expediente, não tem como ele sair de uma indústria, do comércio, né, o assalariado. Você tendo a sua folha de pagamento, seu salário pelo Sicredi, você pode ter esse atendimento, e esse atendimento ele é humanizado. Nós no Sicredi nós olhamos um modelo de gestão humanizado, onde a gente olha as pessoas. Né? A gente cuida das pessoas. Então, e a gente sabe o quanto que esse tempo agora, com tanto de informação, as pessoas estão correndo tanto e muitas vezes não têm condições de cuidar dos pequenos detalhes. E a saúde financeira é um desses detalhes. E isso mexe com a saúde. Claro. Porque isso que você está falando, puxa vida, você citou frigorífico. Quantas vezes você vê pessoas que às vezes tem que se deslocar até uma agência porque tem que ir conversar, porque às vezes você não consegue ali no telefone colocar tudo. E às vezes você falando, você sendo atendido porque o WhatsApp facilita em curta distância, né? A gente está à distância de um WhatsApp, né? Muitas vezes. E no WhatsApp, ele não está falando com um robô, alguém que não conhece ele. Não é igual uma empresa de telefonia. Não. Você não tem que colocar digite o número 1, digite... Não, você está falando com o seu gerente de negócio. Isso é importante. E aí aquelas dúvidas que a gente tem, muitas vezes muitas pessoas ainda têm medo do que é digital, ainda, se eu apertar isso aqui vai acontecer, como que eu resolvo? Você vai estar conversando com uma pessoa que do outro lado está te entendendo, que vai te fazer perguntas, que vai te direcionar e vai resolver o seu problema. Estão me perguntando aqui, com essa situação de golpe, diz que vai ser um número exclusivo, né? Vai ter um número exclusivo, porque às vezes a pessoa fala, estão me ligando aqui do banco. Não vai acontecer isso, né? Quando você... Vamos pegar uma categoria, né, específica. Eu falei um comerciário, um funcionário de um comércio do local. Ele está lá, ele abre a conta dele, ele pode abrir ela só pelo digital mesmo, ou ele pode ir numa agência, né? Então, uma das duas. Ele abriu essa conta e vai ter lá o número do WhatsApp específico. E aí, quando ele abre essa conta e começa a movimentar, ele tem um gerente exclusivo. Vamos dizer, o Ronaldo Sorana atende o Plástico. Toda vez que o Plástico entrar naquele WhatsApp, ele vai falar com o Ronaldo Sorana. Se o Ronaldo Sorana não está lá naquele momento, ela vai ser direcionada para um assistente do Ronaldo Sorana que vai atender e que toda a conversa, todas as outras conversas passadas vão estar lá.
Então, nesse sentido, você não precisa ficar, agora vem aquela gravação. Não é isso. É um atendimento direto, sem gravação. Não, e é interessante porque, assim, muitas vezes a saúde não é só o médico, o dentista que resolve, né? Porque às vezes a pessoa com preocupação de dinheiro, ela adoece muito mais do que de uma outra doença. A gente vê pessoas, às vezes, preocupado, depressiva, com problema financeiro, e às vezes ela pode encurtar e resolver isso de uma forma muito mais saudável, né? Com certeza. A saúde financeira das pessoas levam a baixar a imunidade, por exemplo, né? E ter outros tipos de doenças, né? É verdade. A falta de orientação financeira leva a muito divórcio, leva a criar, né, ou a destruir famílias que a pessoa não sabe lidar. E se a gente olhar, pouca gente faz educação financeira, né? Se a gente olhar os bancos escolares, né, a gente vai para a escola, não tem uma matéria. Hoje, em algumas escolas, já começa a ter, né, mas não tem uma matéria lá dizendo, olha, educação financeira, empreendedorismo. As faculdades não mostram isso, né? E depois, esses profissionais, essas pessoas vão para o mercado e, às vezes, se vislumbram com qualquer coisa. Então, o Sicredi tem essa preocupação. Nós temos muita preocupação com a educação financeira dos nossos associados. É bom você, colega da área da saúde, eu falo isso porque eu tenho uma proximidade com o Ronaldo para poder pedir ajuda, e eu acho que é interessante a gente sempre ter essa proximidade, porque eu sou bom no que eu faço, mas quando vai nessa questão da gestão, a gente tem limitação, e a gente tem que saber até onde a gente vai, e aí saber até onde a gente ter pessoas para poder pedir ajuda. E é uma das coisas que eu vi lá na agência. E realmente tem um time de campo enorme lá naquela agência da Afonso Pena para ajudar o profissional da saúde a empreender e poder crescer, né? Porque a gente não tem essa noção. Exatamente. Assim, eu olho para os profissionais da saúde e vejo assim, o quanto que vocês se dedicam, o quanto vocês trabalham, né? E o quanto de coração vocês colocam, porque é a vida das pessoas, né? E, por outro lado, muitas vezes não tem quem cuida de vocês na questão financeira. E aí, por vezes, acabam tomando decisões que levam a preocupações, né? Levam a dar um erro, a não conseguir chegar ali em paz, né? Vocês dão paz para as pessoas quando entregam a saúde para elas, mas aí muitas vezes acaba não tendo essa paz. E é isso que essa nossa agência lá na Afonso Pena faz, e se propõe a fazer com vocês, né? E nesse sentido, Plácido, nós temos muitos profissionais prontos para fazer consultoria financeira para todos os profissionais da área da saúde. Não, me veio uma coisa aqui na cabeça, Ronaldo, porque assim, eu nunca fui aventureiro. Eu sempre fui conservador. Certo. Mas, por exemplo, eu tive paciente que teve problema para pagar o tratamento porque o dinheiro está retido naquela confusão do Eubank e do Master. Aí eu fiquei pensando, falei, poxa, mas o que fez a pessoa aí? Muitas vezes a pessoa vai pelo ganho, não, tá me pagando 2% a mais ou 1% a mais, e olha o que deu. Por isso que eu acho que é muito bom. É a mesma coisa você que está assistindo. Você tem um dentista da sua confiança, você tem um médico da sua confiança, e você tem que ter o gerente da sua confiança, você tem que ter intimidade. Por quê? Porque de repente você pode falar, poxa, porque a pessoa que está no mercado, ela sabe, ó, isso aqui pode me cheirar bem lá. E a gente está vendo, agora acho que foi ontem que liberaram agora o dinheiro do Will, ela estava com o dinheiro bloqueado, e olha, ela não tinha um alto valor, mas ela colocou o dinheiro lá para render, porque achou que era uma taxa atrativa, falou, poxa, minha aposentadoria que ela colocou. No fim, impossibilitou ela de fazer o tratamento. Então, olha o quanto o risco à saúde. Imagine como que essa pessoa não dorme. O fato de ter se aventurado, porque viu uma propaganda na Globo, o outro falando, e vai, e deixou de ir. Por isso que eu falo uma coisa importante, que as pessoas têm esse medo. Não, então eu vou só no Banco do Brasil, ou eu vou só no Bradesco e tal. O Sicredi tem uma questão de gestão importantíssima por trás disso no Banco Central. Não é um banco aventureiro, né? Eu queria até que você falasse um pouco isso, para as pessoas entenderem que apesar de ser um banco cooperativo, que você é o dono, ela não tem aventura. Sim, é importante você falar isso. E assim, o que a gente fala no mercado financeiro, né? Que não existe milagre no mercado financeiro. E uma instituição financeira, ela tem como propósito estruturar, comprar e vender dinheiro. Como é que a gente compra dinheiro? Quando você que tem um recurso e vai aplicar, você
aplica lá e nós pagamos uma taxa para isso. E a gente vende quando você vai tomar, por exemplo, o crédito da energia solar ou do veículo elétrico que eu comentei, a gente então vende o dinheiro para que você faça esse trabalho. E qualquer coisa que foge um pouco a média, né, de um CDI ali de rentabilidade, você precisa ficar atento. Porque se você está tendo uma rentabilidade muito mais alta, essa instituição vai ter que ter uma taxa de juros no crédito, por outro lado, muito mais alta para poder compensar essa variação. Então, em geral, as instituições financeiras vão ter uma média ali do que é o CDI ou próximo à Selic, que é uma taxa mais conhecida da população, né? Então, quando foge muito para cima disso, desconfie, porque no curto prazo talvez você tenha essa rentabilidade, mas lá no longo prazo pode acontecer da instituição estar inviabilizada, como você comentou do Banco Master, ou o Bank, ou todos os outros do conglomerado do Master, que aconteceu, que eles ofereciam taxa de CDI ali a 150, 180, 200, que essa conta não fecha para a instituição financeira. O Sicredi, quando a gente olha para a categoria de investimento, nós temos a classificação do nosso rating de AAA nas principais plataformas mundiais de análise, como a Fitch, a Moody's, como AAA dentro nacional. E internacional a gente segue o mesmo que é o do país, que é o que não pode ultrapassar do país, mas nós somos AAA nesse sentido. Então, as maiores empresas que fazem avaliação de risco no mundo classificam o Sicredi como AAA. E na gestão, no modelo de gestão, você comentou sobre gestão humanizada agora há pouco, né, que a gente estava conversando. A Sicredi Campo Grande, no final do ano passado, a gente recebeu uma premiação na categoria Ouro em Excelência de Gestão num programa chamado PDGC, que é o Programa de Governança em Cooperativas. E esse prêmio ele é dado às cooperativas e às cooperativas de crédito também, que tem excelência de gestão, que tem uma estrutura de governança sólida, que tem uma estrutura de profissionais qualificados, com transparência, com qualidade e, por exemplo, qualidade de vida para os funcionários. Nós somos hoje, nós recebemos a premiação de uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil pela GPTW, né? E ali, assim, mais de 95% de favorabilidade de 0 a 100. Então, o nosso funcionário, ele fala que aqui é o melhor lugar para se trabalhar. Isso é humanização, né? A gente olha para dentro e olha para fora e estrutura uma governança que hoje é reconhecida nacionalmente. Isso é importante você falar, porque assim, é uma das coisas que eu sempre me preocupo. A pessoa tem que estar bem onde ela trabalha, porque ela está bem quando trabalha, ela vai atender bem, ela vai fazer bem, tudo vai ser diferente, né? É uma reciprocidade, né? É a lei de Deus, né? A questão né? Então, você tem que cuidar das pessoas que estão trabalhando com você para que elas cuidem bem das outras pessoas. Exatamente, exatamente. E você falou de Deus, né? Para quem não está acostumado a ler a Bíblia, por exemplo, né? A Bíblia ela tem um modelo de gestão e de governança muito bem estruturado. É um curso de finanças, né? Que a gente não percebe. Exatamente, exatamente. É interessante, sabe, que por curiosidade, tem muitos estudos que falam que a Bíblia tem mais de 2.000 versículos que falam sobre patrimônio, gestão e finanças, porque é algo que permeia a nossa vida, a nossa saúde, e isso já vem essa preocupação. E se a gente lê o livro de Provérbios, que tem 31 capítulos, a gente lê um por dia ali, ele te ensina a ser uma pessoa humana, a empreender, a ganhar dinheiro, a se desenvolver e ser uma pessoa melhor. Eu vou fazer um spoiler aqui, porque o Ronaldo está montando um curso de gestão, que eu já estou já inscrito, mas isso aí vai ser um piloto para muitas coisas, porque é um curso de gestão focado na parte bíblica, para a pessoa poder entender, porque muitas vezes a pessoa acha que é só... Não, tem que entender. O que você falou, Provérbios mostra isso. Sim. Né? Exato. Então, eu não vejo a hora de começar, para eu alinhar minhas coisas ali. E eu acho que depois isso aí vai ser a semente para um curso maior para as pessoas. Ronaldo, eu quero te agradecer a oportunidade, a gente está chegando no final, na verdade nós ultrapassamos aqui, né? Mas foi uma conversa muito saudável, né? E eu vou pedir para colocarem os caracteres, porque a pessoa que tiver dúvida,
dessas coisas, a melhor coisa já é o pessoal tá treinado, procurar a agência da saúde vai estar ali especificada, mas também quem está assistindo e quer ver essas taxas pode correr lá na agência de Sicredi lá da exposição, né, da Expo, para poder sentir esse gostinho aí dessas novidades que o Sicredi está trazendo e te agradecer de coração a oportunidade de estar trazendo isso aqui para o nosso programa, João. Plácido, eu que agradeço mais uma vez a abertura e agradeço a você, profissional da saúde também, e nos colocamos à disposição. Aproveitem esse mês de abril, que nós estamos com todas essas taxas diferenciadas, como a gente disse aqui. Também temos consórcios com taxa de administração diferenciada também. Convido vocês a tomarem um café conosco e aos seus funcionários, a você que não é do profissional da saúde, mas que acompanha esse programa também, a gente tem um atendimento humanizado para toda a população da nossa capital, do nosso estado. Venha nos conhecer, venha tomar um café conosco e caminhar junto aí, construindo uma sociedade mais próspera a cada dia. Obrigado e até semana que vem, hein?